Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo, é a palavra de Deus. Um bom dia, jovens, adolescentes, crianças, pastores e obreiros. Amados, vamos falar nesse dia santidade, o santo ministério do serviço dos santos. Vamos ver o que Deus, pelo meio de Paulo, disse para nós. Vamos estar lendo, orando e vamos meditar sem demora. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos meditando. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão a quem também havia descido? Até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastor e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade de Cristo, a medida de estatura, plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levando ao redor por toda vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, para astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo as juntas, coopera a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai amado e querido, Pai santo e glorioso. Que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor. Que aprendemos a ter uma vida de santidade, uma vida ministerial voltada para Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa-me nas tuas mãos, não para contenda, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos e amigos ouvintes, nesse dia que o Senhor tem nos concedido para falarmos a palavra de Deus, eu me encontro diante de uma palavra poderosa, de muita responsabilidade. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça que foi concedida a mim, não foi o homem quem concedeu, foi concedido a mim segundo o dom de Cristo.
A cada um de nós foi concedido essa graça. Vamos meditar. Nós vemos na igreja que tem pessoas que ele faz tudo. E a Bíblia vai falar o contrário. Segundo o dom de Cristo. Por isso, diz o Senhor, quando ele subiu às alturas, levou-se cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Nesse versículo 8, quando ele subiu à altura, aos céus, levou cativo o cativeiro. O que era o cativeiro? É o pecado que virava sobre nós. Ele levou cativo. Levou cativo o cativeiro que estava aqui em nós. E ele mesmo deu dons aos homens. Ele mesmo tem que receber dele, daquele Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que foi assunto aos céus. Ele quem levou o cativeiro que estava sobre nós, cativo, e deu dons. E os dons estão no versículo 7. Foi concedido cada um de nós a proporção do dom de Cristo. Então, meu irmão, eu não posso ter o dom da irmã se Deus deu um dom diferente para você e outro para mim. O pastor é a mesma coisa. O que nós vemos é pessoas tomando o lugar de Cristo. Eu sou. E que cada um de nós temos dons especiais dados segundo o dom de Cristo. Ele olha para mim e diz, o Antônio é meu servo, vai fazer assim. Esse é o dom que ele me deu. Não adianta eu querer ser outra coisa. O versículo 9 diz, ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que, ele está dizendo que subiu, aquele que desceu, ele não era nascido, não era aqui, ele desceu até as regiões mais sombrias da face da terra. Venceu o seu ministério, deu dons aos homens. Tem que conhecer, irmão. Veja bem, você imagina se no mundo um treinador de futebol, ele vai ter um tempo com os 30 ou 25 jogadores para conhecer a cada um a posição que cada um faz melhor dentro do campo. Um artista, a mesma coisa, com seus ajudadores, com seus músicos, cada um que chama mais atenção, ele escolhe pessoas a dedo. Então, aquele que é goleiro, ele não pode ser centroavante. Você está entendendo? Aquele que é baixista, ele não vai tocar flauta. Cada um na sua posição. Jesus Cristo, segundo os dons dele, ele concedeu a cada um de nós. E ele desceu aqui para conhecer o homem. As petitões do homem, vi muitos homens, cada um tinha um dom. É possível que nós estamos numa igreja que Deus me concedeu, Cristo me concedeu, pelo dom dele, a graça. Está entendendo? A graça tem concedido pelos dons dele e a outra a mesma graça. Então vamos ver. Ora, aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É aquele que desceu, aquele mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Foi Jesus Cristo, não foi o homem, não, foi Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 11. E ele mesmo concedeu,
Veja bem, medite no versículo 11. Uns para apóstolos, outros para profetas. Eu peço bem que os irmãos, pastores, cuidado com esse negócio de ignorar o que Jesus Cristo fez. Não existe apóstolo no Novo Testamento. O apóstolo sou eu, pregadora, para meus amados irmãos, medite na palavra, eu vos amo. Eu oro, medito na palavra, para mim não tomar para mim aquilo que que Jesus concedeu ao irmão ou irmã. Veja bem, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, o apóstolo não é o evangelista, o apóstolo não é o profeta, o profeta não é evangelista, o evangelista não é o profeta. Ele pode ter o dom da profecia, mas ele não é o profeta escolhido por Jesus. O apóstolo não é o profeta, ele é o disseminador, aquele que vai abrindo o trabalho. O evangelista é o dom de ganhar almas para Cristo. O evangelista não vê pecado, vê alma para ser salva. O profeta traz a palavra de Deus, aquele profeta que medita na palavra, ora, jejuma, busca Deus, entrega a vida nas mãos dele. Deus a revela o pecado na igreja, na vida do pastor, ou de quem quer que seja que está cometendo pecado, e Deus usa o profeta para ajudar o pastor a desviar da posição errada. Agora, aqui pega, porque o apóstolo acha que é Deus. O pastor, o presidente, o bispo acha que é Cristo. O pastor, qualquer pastorzinho, acha que é acima de Paulo. E repreende tudo aquilo que está escrito. Quantas Bíblias, pastor, bispo, papa, quem quer que seja, você escreveu pelo seu espírito? Quantos livros escreveu na Bíblia? Então, baixa a cabeça, ser menor do que Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles, tá bom? Então, veja bem. Outros para pastores e mestres. Em outras Bíblias, outra versão fala doutores. Para ensinar os pastores e para ensinar as ovelhas o caminho da salvação. Pastores e mestres têm que meditar na palavra para dizer para a igreja: irmã, eu te amo, mas a vida que você leva não pode participar da ceia sem pedir perdão ao Senhor. Você não pode participar do grupo de louvor, de oração, com essas vestes, com essa pintura. Sabe por quê? Porque Deus abomina. Deus não aceita a vaidade. Eu vos amo e eu quero que a igreja entre. Eu vou entrar na frente e a igreja toda, como eu não quero ficar nenhum, por isso que eu vos amo. Eu estou aqui, não é para matar, nem para mandar, nem para forçar, para dizer como pastor, como mestre, como doutor espiritual, que nós, igreja, dependemos um do outro. Se eu estou em fracasso, em pecado, se Deus revelar ao profeta ou à profeta, ele tem obrigação, eu tenho que parar, entender que esse profeta é obrigado, porque ele recebeu o dom de Cristo, e Cristo me ama, Cristo ama a igreja. Se a igreja está cometendo pecado por minha culpa, Deus tem que usar
o profeta tem que dispor a falar comigo, como pastor da igreja, que Deus não está contente com o meu trabalho da igreja. Eu estou induzindo a igreja ao pecado. Porém, se dentro da igreja tem alguém escondendo o pecado sem que eu não saiba, eu não sou profeta, eu sou pastor. Deus vai repreender a pessoa, Deus vai falar comigo, vai mostrar o pecado. Está entendendo? O profeta é importante. A minha posição, eu não posso ganhar as almas, eu tenho que ensinar o caminho que conduz à vida eterna. O trabalho do ganhar alma é o evangelista. Eu tenho que agradecer a Deus por esse homem, por essa mulher, ter o dom de evangelizar. Ter a profecia na igreja, dom de Cristo. Tem que agradecer a Deus pelo dom do bispo, do apóstolo, que vai desmatando, fundando igrejas, para que eu e outros pastores pastoreia as almas que os evangelistas ganharam. Na presença de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo por intermédio dos profetas, que Jesus Cristo concedeu os dons a cada um. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Esse versículo 12, chama muito a atenção de nós, os pastores. Meus irmãos, pastores, deixa de pegar oba-oba, griteiros, de falar coisas para persuadir o homem ou a mulher. Vamos ensinar com vista a aperfeiçoamento, um corpo aperfeiçoado, por exemplo, é uma mente limpa. Esse ensinamento, tudo aquilo que eu desejar, que vir na minha mente, que não glorifica o nome do Senhor, eu tenho que voltar atrás, pedir perdão e pedir humilhação diante de Deus, pedir que me perdoe e me santifica. Assim o irmão, assim a irmã, o pastor, o obreiro, o presbítero. Amados, nós os pastores, nós temos que levar o nosso tempo a ensinar a igreja o caminho do aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. O mundo tem que ver em nós Cristo Jesus. Se uma pessoa estiver enfermo, ele vai dizer, vou levar até onde está Jesus. Aonde está Jesus? A igreja. Ali o povo ora e Deus responde. Se uma pessoa pecou, eu tenho que pedir perdão. Aonde está? Vou lá pedir oração para o povo da igreja. O mundo tem que ver Cristo em nós. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse trabalho é do pastor ensinar. O pastor, ele tem que ensinar com carinho, com amor. Se não for bem sucedido, se não for abraçado, glorifique o nome do Senhor. Se você fala no Espírito, fala com amor, não persuade o irmão ou irmã, glorifique o nome do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão e minha irmã, quando nós chegarmos todos na unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus, vamos ver o homem amável que ele é. Vamos entender que Jesus Cristo ama a igreja, ama nós. Ele está sentado à destra do Pai, aguardando a igreja.
Deu dons ao pastor para ensinar, para orientar, para apacentar, para orar, para compreender, para amar, mas não deu dons carnais para o pastor para enriquecer, para mentir, para persuadir. O pastor tem direitos de dizer para a igreja: eu preciso de arrumar essa igreja. Meus irmãos, vamos fazer um esforço. Quem puder, nos ajude com areia, com massa, com tijolo, com tinta, com serviço, para que a igreja do Senhor esteja limpa, esteja bem. Eu preciso pagar as contas. O pastor não deve, não tem autoridade para persuadir o povo, para que o povo seja perfeito na unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, com amor um ao outro, para que não mais sejamos meninos agitados, de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver assim. Pastor, nós, chamado pastor, temos que ensinar o povo com amor. Não tem problema, você vai falar na igreja: olha, eu quero essa igreja cheinha, mas eu quero que essa igreja toda suba para o céu. Agora, fala com o Espírito Santo, fala com o Senhor de coração. Minha irmã, o seu corpo, a sua vida, o que você faz, fala, como você anda, como você se veste, se pinta, como você se atraveia. Seja sincera, diante de Cristo, fala: Senhor, tudo que está no meu corpo, da minha cabeça aos pés, no meu coração, na minha mente, nos meus olhos, que não te agrada, a partir de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira de mim tudo que eu gosto, mas que não te agrada. Pai, se amanhã eu tiver que levantar para cometer um pecado que tira a salvação, que escandaliza a igreja, a sociedade, me incapacita, me prepara nesta noite e me recolhe para a glória. Não me deixe nas garras de Satanás. Quando o irmão ou a irmã fizer essa oração de coração, a sua vida está entregue a Jesus, e você abrir os olhos no outro dia, você sabe que naquele dia você não vai morrer. E se morrer, não perde a salvação, porque Deus te ama, tem você nas mãos, você entregou. E aquilo que você falou hoje, que viveu hoje, que desejou hoje, que não agrada a Deus, amanhã, quando você se levantar, não vai ter mais isso no seu coração e na sua mente. Por isso eu tenho que ensinar como pastor. Esperar que as minhas irmãs ou meus irmãos toma para si, medite na palavra e peça a Deus que pelo Espírito fale com você. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Se o irmão pecar e correr pedindo perdão, você não pode falar para isso: não é pecado. Você vai dizer: você pecou. Mas você está arrependido. Eu te amo e Cristo também te ama. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu vou orar por você como pastor, te aconselhar: levanta e anda, não peque mais. Não lance fora essa pessoa porque ele se arrependeu. O pastor tem que fazer com amor. Entendeu? Tudo isso aí. Porque todo o corpo, vamos ver, de quem todo corpo é bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda junta. Todo o corpo bem ajustado, com boa palavra,
com amor, com carinho, com ensinamento bíblico, não é o que eu penso, com o auxílio de toda a junta. É consolidado pelo auxílio de toda a junta. Todos nós vamos estar prontos. Eu que ontem andava tropeçando, segundo o ensinamento bíblico que o meu pastor me diz, mostrou na Bíblia, e com a ajuda da oração da igreja, da compreensão, sem esconder o meu pecado, hoje eu estou andando. Porque eu fui todo o corpo bem ajustado. Agora me ajustei no corpo pelo auxílio das outras juntas, que é os pastores, obreiros e todo mundo. Segundo a justa cooperação de cada parte da sua cooperação. A irmã no cio da oração, a jovem, o adolescente, o pastor e o obreiro. Nós temos liberdade de conversar com a jovem ou um jovem que cometeu um pecado. Falar, você está errado, não pode fazer assim, você é templo do Espírito Santo, não tem que chamar um grupo de pessoas. Tem coisa a falar com o jovem, com a jovem, com o irmão, com a irmã, se outra pessoa ouvir, ele morre de vergonha. Você tem que ser crente. Jesus Cristo, quando ia falar com uma mulher pecadora, ou com uma pessoa que cometeu delito, ele não chamava as testemunhas, isso é coisa do homem. Se a mulher falar coisa hoje comigo, que ela fez, eu vou incitar. Eu tenho que ter testemunho porque pode me lançar. Amados, até minha testemunha é Cristo Jesus. Quem quiser falar de mim, fala. Se eu pequei de intenção, não adianta ter testemunha. Jesus Cristo escreve lá em cima. Mas se eu não tentei, eu posso ser até apedrejado como fiz isso aí. Mas diante de Deus, lá está escrito, ele não pecou. E um dia nós vamos chegar diante de Deus. Eu fui chamado para ser pastor e mestre, para ensinar, para aconselhar, para abraçar, para ser justo. Fazer justiça, para fazer justiça tem que ser justo. Nos meus erros tem que compreender. Eu errei. Isso é justiça. Cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Veja bem, a justa cooperação de cada parte do corpo, da igreja, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Como edificar uma igreja com amor? É mostrando com o carinho para a igreja, que o amor de Deus vai além do nosso, que Deus espera nos ver na eternidade, todos purificados, todos unidos. Como eu posso querer entrar no céu e não me preocupar com meu irmão e com a minha irmã que congrega comigo? Alguém que eu pastoreio, ele escolhe, conhece a palavra? Não. Ainda que a pessoa seja mais sábio do que eu na palavra, Deus me colocou como pastor dele. A minha obrigação é ensinar, orientar com amor, falar no culto de doutrina o que é a vida eterna. Amados, o crente verdadeiro, ele não vai viver a eternidade quando morreu. Por isso que tem crente apavorado com a morte, porque ele não sabe como é a eternidade. Pastores, nós temos que parar para ensinar para a igreja que a eternidade começa aqui. Quando nós até nós aceitar Jesus ser batizado, nós não temos direito na vida eterna com Cristo. Após nós aceitarmos Jesus ser batizado, a eternidade começa aqui. Daqui para frente tem 2 caminhos para nós escolhermos. Se eu continuar mentindo, adulterando, fornicando, persuadindo, está entendendo? Enriquecendo com a lã das ovelhas, com a gordura das ovelhas, eu estou escolhendo o caminho da vida eterna sem Cristo. Agora, se eu continuar
amando, respeitando, ensinando as minhas limitações, mas com amor em Cristo e nas almas. A vida eterna com Cristo começa aqui. Então, o dia que eu for transmitido daqui para lá, eu não entro em pânico, porque eu já conheço a vida eterna. Está entendendo? Agora, quando nós levamos a vida inteira errando na vaidade, na passagem dessa vida para outra, até atravessar o Rio Jordão da vida, aí vem a luta, as angústias, a tristeza. Não é pelas pessoas que está deixando. Não, é o que ele vê. Para onde eu vou depois da morte? Minha irmã e meu irmão, espero que você tenha no seu coração a vida eterna. Todos nós temos falhas, temos defeitos, mas Cristo é amor. Ele quer que nós sejamos irmãos. Aonde tiver um enfermo de qualquer enfermidade, se crê, eu estarei orando e Jesus estará curando. Amém? Nunca fale mal do seu pastor. Querido Deus e bondoso Pai, visite esse irmão e essa irmã que está enfermo, está enferma, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, cure toda enfermidade, o câncer, não importa qual é a enfermidade. É o coração, é os rins, é o nervo, os ossos. Pai, pecado, perdoa aqueles que se arrependeram, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe o povo na face da terra. Amém. Amados, não fale do seu irmão, não fale da sua irmã, não fale do seu pastor. Ore por mim, ore pela minha família, orarei pelos irmãos e pelas irmãs. Amém? Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.